Olá, irmãos, boa tarde a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje é sobre a vinda de Cristo. O que vai acontecer quando Cristo vier agora? E depois nós vamos estudar também o tema, o que vai acontecer depois que Jesus leva todos os seus santos. Tudo isso você vai conhecer, amados irmãos, tá bom? Nós estamos aqui, amados irmãos, em Mateus 24 e Mateus 25. Quando vocês virem os pastores dizerem que Mateus 24, Mateus 25 só foi para os judeus, me desculpe, irmão, são apenas lobos e você é facilmente pegar esses pastores na mentira, tá bom? Então nós vamos conhecer aqui Mateus 24, tá bom, amado irmão? Tem muito mistério que eu tenho para mostrar para vocês, amados irmãos, que eu observando durante tempos muitos pastores, Sétimos Dia, Igreja Assembleia, Batista, milhares de pastores de igreja. Observando eles o tema sobre a vinda de Cristo, eu nunca vi na vida eles falarem algo tão tremendo que eu vou mostrar para vocês, tá? Ao passo a passo, tá bom? Então nós vamos aqui, amados irmãos, começar em Mateus. Depois nós vamos partir para Lucas, Marcos, porque tem mais coisas a ser revelada que não revela aqui de Mateus, tá bom? Então vamos lá, irmão, começar aqui, ó. E depois, amados irmãos, eu vou botar esse tema da vinda de Cristo, né? Tudo em ordem lá no meu outro canal, tá bom? Vou deixar o link no vídeo abaixo, que vocês vão ver lá o link do meu outro canal, só de pregação, tá bom? Então, o primeiro passo que os irmãos têm que entender aqui, sobre a questão, os princípios da dores, tá? O princípio da dores. Irmão, vamos acompanhar passo a passo. Olha só. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, eles pediram, dizem-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Tá? E ele respondeu, então Jesus responde para os discípulos: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E eu quero já declarar para os irmãos que isto já estava acontecendo lá no tempo dos apóstolos. Você vai ver lá na frente, depois que eu vou mostrar, né? Que já havia anticristo lá no tempo dos apóstolos, como hoje já está vendo, ok? Então vem aqui, amado irmão. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então nós vamos aqui, irmão, meditar. Então no tempo dos apóstolos houve guerra, ok? Houve guerra. E também depois houve guerra, como nós sabemos, de Hitler, essas guerras que houve lá, da Primeira Guerra Mundial, ok? Mas a Bíblia está dizendo, amados irmãos, que não é o fim. É apenas o princípio das dores que os discípulos estavam passando. Que lá no tempo dos apóstolos e discípulos houve perseguição, houve guerras. Mas Jesus disse que ainda não é o fim. Irmão, escute e preste atenção para você entender todo o mistério da Bíblia, ok? Então olha só. O versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares.
Então, amados irmãos, no tempo dos apóstolos, houve guerra, né? Como eu acabei de falar, houve guerras, nação contra nação, houve uma grande guerra, claro, de impérios, como também houve guerra agora, né? Como nós vimos, de Hitler, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, nação contra nação. Houve também terremotos, como muitos sabem, mas a Bíblia diz aqui, irmão, ainda não é o fim. É apenas os princípios da dores que os discípulos estavam passando, ok? O que nós vivemos nesses tempos antigos da Primeira Guerra Mundial, é apenas os princípios da dores. Quero que o irmão compreenda isso, que nós vamos saber aqui. Olha só, amado irmão. Então, o profeta, ele anunciou lá no tempo dos apóstolos, que haveria uma fome em toda a terra. Tá, irmão? Então, isso aconteceu no tempo dos apóstolos. Houve uma grande fome e o profeta do Senhor, ele anunciou isso. Como também vai haver no fim dos tempos. A mesma coisa, amado irmão. Perseguição, guerra, fome, pragas, doença, só que de uma forma diferente, mais em dobro do que no tempo dos apóstolos. O princípio da dor será em dobro, né? Mais do que lá no tempo dos apóstolos. Coisas que a gente vai estranhar, coisas que a gente nunca viu acontecer no tempo dos apóstolos, nem na Primeira Guerra Mundial. É o que nós vamos passar nesse fim dos tempos. Então, olha só, amados irmãos, aqui. O versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ok, amados irmãos? O que os apóstolos passaram era ali o princípio das dores, o que eles estavam passando. Perseguição, houve guerra de império, destruição, ok? Eles estavam vivendo o princípio das dores, como nós estamos vivendo também esse princípio da dor, só que de uma forma, irmão, vamos continuar por explicar para vocês, tá? Olha só. O versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E exatamente foi o que aconteceu. O povo de Israel, os judeus estavam sendo odiados por muitos. No tempo de Hitler, que Hitler matou muito cristão. Estava havendo grande ódio contra o povo de Deus, verdadeiros judeus. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mataram alguns dos apóstolos do Senhor, discípulos, perseguiram ele e mataram. Já estava havendo a grande princípios da dor no tempo dos apóstolos. E eles estavam sendo odiados, irmão, por grandes nações, pelos pecadores, pelos impérios políticos, pelas religiões religiosas, das idolatrias, irmão. Eles estavam sendo odiados. Tá? Então vamos continuar, irmão. Olha só. O versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Tá, meu irmão? Então esse tipo de traição, de odiar, houve também no tempo dos apóstolos. Alexandre, o grande, eu creio que ali, claro, que esse Alexandre é o Alexandre Grande que chamam aí, né? Então Alexandre, ele se esfriou, se afastou de Deus e se tornou um homem mau, cheio de ódio, estava contra Paulo, ok? Então esse tipo de odiar e trair já estava havendo no tempo dos apóstolos. Os apóstolos que enganaram o próprio nosso irmão apóstolo Paulo, ok? Então vamos aqui, meu irmão. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Vamos meditar. Então, também, amado irmão, no tempo dos apóstolos, havia muitos falsos profetas, que estavam também no tempo dos apóstolos. Havia um profeta chamado Bar Jesus. Havia falsos profetas e anticristo no tempo de Jesus, ok? Havia anticristo já no tempo de Jesus, que eu vou trazer para vocês depois com mais detalhe, bem detalhado. Então, amado irmão, no nosso fim dos tempos hoje já está acontecendo, ok? Irmão querendo trair os seus próprios irmãos. Assim como o Ananias Júnior, o adorador do YouTube, o canal YouTube, ele citou Amós 3, dizendo para se juntar, para se unir às igrejas. Veja só, amado irmão, esses são os traidores que querem pegar os nossos irmãos, incentivando os nossos irmãos a se juntar às outras igrejas. Veja só o que Ananias Júnior, o adorador, está fazendo. Pegando o texto de Amós para aplicar o engano e misturar o povo de Deus com as falsas igrejas, com outras opiniões. Sacode, irmão, para esses irmãos que estão querendo trair os seus próprios irmãos. Ok? Então vamos aqui continuar. Então, como eu já falei, falsos profetas já havia no tempo dos apóstolos. E daí esses falsos profetas, amado irmão, eles já estavam no nosso meio faz muito tempo. Esses profetas conhecidos como vocês conheciam, como por exemplo, o Tibi Joshua, e outros profetas que vinham lá de tempos atrás, que vinham para as igrejas, e isso já vem desde o tempo dos apóstolos, os falsos profetas, ok? São esses que fazem muitos milagres, que só vivem curando as nações, com seus falsos prodígios, alguns, e realmente alguns, irmãos, realmente o diabo cura, só que depois o diabo bota a doença em dobro na pessoa, tá bom? O que o diabo faz é sempre enganar. Ele nunca faz o bem às pessoas. Ele cura a pessoa sendo usado pelo falso profeta, mas ao mesmo tempo o diabo ele duplica essa doença, tá bom? Bota um câncer, algo maligno na pessoa, tá bom? Então vamos aqui, irmão, olha só. O versículo irmão, é muito incrível isso aqui, irmão, é muito incrível isso aqui. E preste atenção. Já tem muitos falsos profetas, irmãos, enganando a muitos, a muitos. Não pense que é esses aí não, que está falando, que vai morrer, um tsunami está para acontecer, sei o que, vai morrer. Não, irmão, não. Os falsos profetas que se tornam pastores, os que vão enganar são esses que estão fazendo prodígio, ficar expulsando demônio toda hora dentro da igreja. Esses falsos profetas que estão indo para o monte, que diz que é no jejum, na oração, são esses que vão enganar vocês. Aqueles prodígios que Júlio César faz na igreja, aqueles prodígios de expulsar demônio, fazer aquele teatro de circo, que a igreja Deus é Bom, que eu esqueci o nome dele aqui, ali, irmão, é falso prodígio, como eu tenho provado no meu canal, mostrando para vocês, né? A igreja Deus é Bom, do Tiago Souza, ele é um falso profeta, ok? Eu tenho provado nos meus vídeos que estão lá, mostrando a cena e o teatro dele, tá bom? Então vamos aqui, olha só, mas escuta bem. O versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, irmão. Enganarão a muitos. Não é pouquinho não, é a muitos. E são esses que estão expulsando demônios dentro da igreja. São esses, ok?
São esses pastores vestidos de branco, profetas vestidos de branco, que ali é um tipo de um ritual que eles fazem, tá bom? Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então vamos meditar, meus irmãos, tá? Que os irmãos me acompanhem direitinho esse tema aqui de Mateus 24, tá? Você repita o vídeo e acompanhe direitinho, você lendo a Bíblia, ok? Você lendo a Bíblia, acompanhando a Bíblia, tá, irmão? Então veja, meu irmão. Jesus está falando que o evangelho será pregado a todo mundo, a todo o mundo. Aí sim virá o fim, ok? Então os discípulos, alguns, eles não completaram isto aí. Eles mataram os nossos irmãos e nós é que vem dar continuidade de pregar o evangelho para todo mundo, todo o mundo, Estado, Brasil, Estado, todo canto da terra. Nós é que vamos dar essa continuidade como nós estamos dando, ok? Outra coisa que diz aqui, irmão. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo, ok? Então, Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo para os discípulos e os outros que vierem da geração. Então, irmão, todos aqueles que morreram lá no tempo dos apóstolos, aqueles que perseverou até o fim em não negar Jesus, em não se misturar com os impérios, com os decretos, a aliança do império, eles receberão a sua coroa. Então a salvação é de quem perseverar até o fim. Até o fim. Ok? Então, para concluir aqui, amados irmãos, deixa eu ver aqui. E se multiplicarão a iniquidade e o amor de muito esfriarão. É como agora no fim dos tempos, irmão. É tanta maldade que o amor de muitos se esfriaram. Não estão mais acreditando que Deus existe. Estão camuflados, escondidos, só usando o nome de Deus em vão. Usando o nome de Jesus em vão. Mas a maioria, irmão, deixaram de confiar em Deus, deixaram de ter fé em Deus. A fé dessas pessoas na nação agora, nesse fim dos tempos, de vários milhões de cristãos, de pastores de igreja, é a fé na ciência, é a fé no homem, é a fé no que vê. Estão confiando mais no homem, no rei, no presidente. Estão passando a confiar mais no que vê prometido pelo presidente, do mundo melhor, de que junto eles vão mudar o mundo. Mas as coisas, irmãos, estão piorando na terra. As coisas estão piorando na terra. Desde 2020 eu falei que virão umas pragas ainda nesse fim dos tempos. 2021 eu falei que a terra se tornaria pior, como muitos também já disseram. Ok, amado irmão? Então o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte. Mateus 24 não foi só para os judeus, os discípulos, os judeus. O apóstolo Paulo, João, Tiago, João. Essa profecia de Mateus 24 não foi só para os judeus, que é o discípulo, de maneira nenhuma. A primeira pergunta que vocês vão fazer para esse pastor que disser que Mateus 24 só foi para os judeus, a primeira pergunta que você vai dizer para ele, você vai dizer assim, pastor, me diga uma coisa, Jesus já veio? Você vai perguntar para ele, irmão, Jesus já veio, pastor? Ah, mas Aí você já pega o pastor. Aí você pergunta de novo para o pastor, pastor, por que nós estamos vivendo ainda nessa maldade na terra?
você já pega o pastor. Esses lobos que diz que Mateus 24 foi para os judeus. Tá, irmão? Porque Jesus está falando aqui da sua vinda, que ele vai consumir, vai destruir tudo aqui na terra. Não vai ficar pedra sobre pedra. A terra se tornará deserta. Ok, amado irmão? Se Mateus 24 foi para os judeus, peraí, porque nós estamos vivendo hoje ainda dessa maldade, nessa... Jesus não voltou ainda, né, amado irmão? Jesus não voltou ainda, porque essa vinda de Cristo aqui, amado irmão, de Mateus 24, Jesus já dá aqui o aviso qual será realmente o momento que vai ser no abrir e piscar de olho. Jesus ele já mostra umas características dos sinais da sua vinda que já está perto, em questão de sinais no céu, perseguição, guerra. Mas Jesus ele dá um sinal, um único sinal, no momento em que vai ser a sua vinda, no abrir e piscar de olho. Tudo isso, irmão, você vai conhecer agora. Ok? Então eu peço, amados irmãos, que me acompanhem esse segundo vídeo, que nós vamos partir agora, irmão, para a grande tribulação. Vou dar a explicação dessa grande tribulação. Primeira coisa que os irmãos veem aqui é o princípio das dores. A outra parte, a grande tribulação. De primeira, eu quero dizer para vocês que os discípulos de Jesus passaram pelos princípios das dores. Como nós, o povo, passou também hoje na guerra do Hitler, Primeira Guerra Mundial, terremotos, fome, tudo isso. A população de hoje passaram, né? Lá atrás passaram por isso. Mas é princípios das dores, irmão, que já estava acontecendo lá atrás. É apenas princípios das dores. Já houve guerra, né? Terremotos em vários lugares, mas é princípios das dores. Não é o fim ainda. Então, peço aos irmãos, e eu quero confirmar para os irmãos, que os discípulos passaram pelos princípios das dores, como depois dos apóstolos, veio de novo os princípios das dores. A guerra com Hitler, guerra mundial, fome, terremoto, houve também, amado irmão. Os princípios das dores, desde os apóstolos, sempre vieram acompanhando. Até chegar o momento que houve uma paz. A guerra parou. A guerra parou, houve uma paz. Só que essa paz, sabe, irmão, vamos continuar sobre o mistério da vida de Cristo, tá? Peço aos irmãos que me acompanhem. Todo o mistério, irmão, é incrível o que você vai conhecer verdadeiramente, todo o mistério da vinda de Cristo, que muitos pastores escondem de vocês. O pastor Belísio, o Giovanni Dias, pastor Otto, vários pastores escondem de vocês. E muitos pastores realmente eles não sabem que está aqui. Por quê? Porque eles vivem de livros. Vivem de livros de escatologia. Estudam mais livros de escatologias do que estudar a própria Bíblia. Estuda teologia, filosofia, doutorado, mestrado, e são homens que erram e estão passando vergonha hoje, nesse fim dos tempos. Porque Deus falou que envergonharia esses doutores da lei. Tá, amados irmãos? Que Deus, irmãos, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que está escrito no meu canal. Que Deus proteja a sua família. Proteja vocês de praga. Vocês que estão apoiando, confirmando a verdade do Senhor, que está sendo pregado no meu canal. Que está também, né, aprovando também as pregações dos meus amados irmãos verdadeiros, ok? Verdadeiros também. Que Deus proteja vocês que estão me seguindo a palavra do Senhor. Confirma na Bíblia. Leia a Bíblia e confirme tudo que eu falar, tá? Ok, amado irmão? Confirma na Bíblia.
Não fique só ouvindo, mas você tem que ir para a Bíblia para confirmar o que as pessoas dizem, o que eu falo, tá bom? Que Deus, irmãos, abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.